Olá, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Vitória, Oi, boa tarde, Camila, tudo bom? tudo bom e você? Tudo bom. Podemos aguardar um instante para os outros participantes entrarem? Claro, sem problemas. Tudo bem, obrigada. Oi, Rafael, Liliane. Tudo bom? Oi, Kelly, tudo bem? Olha a Liliana também. Tudo bem? E aí? Estamos aqui, né? Tentando aprender alguma coisa. Pois é. Bom E aí, reencontrar muito você. design, muito visual. Então, eu estou fazendo o curso, aquele outro curso da Alex. Tá ótimo. Ah, sim, o hands-on, né? Isso, bem legal, estou gostando. Então, estamos fazendo os protótipos. Vamos lá evoluindo. Bacana. Então, eu tô na eleição esse ano, aí tá uma loucura aqui. Aí Imagino. Eu também não entrei porque eu não estava dando conta. Eu estou fazendo 3 cursos lá da IFAM e com a eleição falei, daqui a pouco interdita, né? Que bom rever. Eu escapei da eleição, só vou trabalhar só no dia. Só. Que bom. Agora eu vou fazer um da Silvia Piva. O dela é sobre o quê, Rafael? É sobre tecnoética. Ah, tá. Um pouco do que o colega estava falando mais cedo. Sim, legal. Depois que eu acabar esses, eu faço a próxima turma. Tá bom. Oi, gente. Vitória, a gente tem mais quantas pessoas previstas para entrar aqui na sala, para eu ter uma ideia? Então, são 50 vagas. Então, nenhum dia conseguimos enviamos para mais. Teve alguns workshops, teve até 200 inscrições e tiveram apenas 20 participantes. Então, vamos aguardar um pouquinho. 16h20 nós podemos iniciar. Tá, ok. Então, mais 5 minutinhos, né? Sim. Beleza. Estava pensando aqui, pessoal, sobre essa questão da participação, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre economia comportamental aqui na escola. Ah, que legal. Aí que, assim, essa ideia de nudges, né, de incentivos, né? A gente vê, assim, que realmente precisa pensar em estratégias para que ao longo, né, a gente tem tanta coisa e tudo mais, então ao longo aí da semana venha alguma coisa que lembre, né, que coloque a gente
nesse momento, nessa para que a gente de fato aproveite o máximo, né? Quer dizer, eu sei de alguns colegas que estavam que disseram que não conseguiram inscrição em alguns workshops, e às vezes acontece que chega na hora. Eu não consegui. O primeiro e teve 20, né? Pois é. E aí acaba esquecendo, então não se ajeitando, não programando e tudo mais. Mas esse é um tema bem... Às vezes com as tuas tarefas do dia a dia acaba atrapalhando, né? Enfim, eu estou aqui no trabalho, estava despachando tutela e escutando Eu falar, também, né? estou trabalhando. E aí assim vai, né? Para poder fazer. Mas eu queria muito ter participado tanto daquele linguagem fácil quanto do Visual Law, mas não consegui. Eu também. Gente. Seria interessante se eles disponibilizassem a gravação para a gente poder assistir, né? Mas, enfim, não vi ninguém falar a respeito disso, se vai ser possível ou não. Eu sou designer. Isso, sobre a gravação das oficinas, porque foram todas gravadas, então estão definindo, e assim que definirem, nós vamos publicar no site, informar os inscritos. Então tem uma esperança, que ótimo, porque assim, das que eu participei foram excelentes, assim, adorei, né? Sim, foi fantástico, embora pouco tempo, mas foi muito esclarecedor, bem dinâmico, bem didático, então deu para captar bastante coisa. Que bom. Eu espero que dê certo e esse material seja disponível para todos os magistrados. Gente, nós temos 8 pessoas aqui na sala, estou entendendo que tem 2 perfis que são da associação da MB, né? Que estou entendendo que fazem a gestão aqui do espaço. Então, nós temos aí 5 pessoas por enquanto, né? Para participar da atividade. Já que a gente vai esperar um pouquinho, e nós estamos em poucas pessoas, né? Eu queria que cada um se apresentasse rapidamente para eu ter uma ideia assim do perfil, para dar de repente uma direcionada, já que nós estamos em poucos, né? Tentar dar uma direcionada na discussão para coisas que talvez sejam mais relevantes para vocês. O que vocês acham? Legal. Nós estamos num grupo super pequeno, né? Eu acho que a gente pode se conhecer um pouco melhor. Quem quer começar? Rafael. Então, eu sou o Rafael, sou juiz do TJPA, interessado há algum tempo aí em temas de inovação. Atualmente a gente está com um grupo aqui tentando implementar um setor específico, esperamos que para o ano que vem, junto à escola. Eu recentemente fiz um curso de Legal Design e Visual Law e gostei muito, foi um pouco um divisor de águas aí nessa minha atuação aqui. É isso. Eu sou designer, né? Depois eu vou me apresentar melhor, mas eu sou designer e aí eu descobri o Visual Law agora, recentemente. É um assunto pelo qual estou absolutamente, assim, fascinada. Apesar de, honestamente, não ter nada a ver com o que eu estou fazendo agora. Mas é uma coisa, assim, que está na estante, assim, olha, se der errado, se eu precisar ir embora, se eu precisar fazer alguma outra coisa da minha vida, eu acho que é um bom caminho, assim, para enveredar. Eu sou, na verdade, de uma agência reguladora, né? Então, a gente trabalha com construção de regulamentação, então tem tudo a ver, apesar de eu estar hoje na ENAP, então fiquei bem, assim, interessada nesse assunto. Estou buscando aí buscando conteúdos sobre isso. Legal. Obrigada, Rafael. Posso? Claro. Tá, eu sou juíza do TJMS, eu e a Liliana, né? E também me apaixonei pelo Visual Law, né? Fiz o curso que o Rafael acabou indicando no grupo nosso da MB, tem um grupo que é para inovação, né? Esse que no final o colega indicou, e aí acabamos fazendo pela Lex, também estou apaixonada, estou fazendo outros pela Infam, e estou assim, realmente, igual você disse, apaixonada, mas é a minha área, então eu vou poder atuar, né? Eu estou no interior do meu estado, então não trabalho diretamente, né, no Tribunal de Justiça, mas os projetos aqui que eu pretendo desenvolver, eu, a Liliane, a Adriana, nós vamos fazer alguma coisa para revolucionar aqui. Estou muito contente. Legal, que bom. Bom, eu sou a Liliana, eu sou colega da Kelly aqui no Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos no mesmo tribunal.
só ela está no interior ainda, né? Eu já estou em Campo Grande, um pouquinho mais na carreira. E, como vocês disseram, é um apaixonamento. Eu estou em apaixonamento pelo Visual Law. Pouco tempo que eu conheci isso, através de um curso da Infam que eu participei, e desde ali isso entrou na minha vida e agora parece que veio para ficar. Incorporou, e onde está alguma coisa a respeito disso eu estou buscando e estou querendo fazer, e enfim. Agora a gente está fazendo um da Lex, que até o Rafael participa, ele foi palestrante lá, o professor lá, né, nosso. E assim, eu quero aprender. A gente está fazendo, eu estou fazendo agora exatamente nessa questão de prototipagem, né? A gente está fazendo um contrato lá, enfim, começando a fazer um projeto Canvas sobre esse contrato de locação, um contrato de locação, e nós vamos montar. Estamos quase iniciando a fase de prototipação. Vamos iniciar. Gente, que legal. Uma ideação aí. Adorei. Que legal, que fera. Parabéns. Temos mais pessoas aqui na sala para se apresentarem. Não sei se está todo mundo... Olá, tudo bem? Prazer. Me escutam? Sim, sim, perfeitamente. Desculpa, tive um problema aqui no meu som, precisei reiniciar. Não sei como está funcionando a apresentação, mas meu nome é Sharon Garcia, trabalho aqui na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e estou com grande expectativa para assistir, então, aí a oficina. Nós temos aqui mais outras duas pessoas. Não sei se conseguem se apresentar, o Ferdinando e o André Luiz. Mas, enquanto isso, eu vou me apresentar, então, dar um contexto sobre essa nossa atividade de hoje à tarde. Meu nome é Camila Medeiros, eu sou, como eu comentei mais cedo, eu sou designer. Eu hoje sou coordenadora geral de gestão do conhecimento, tecnologias e prêmios na Escola Nacional de Administração Pública. Eu vou dar um rápido contexto da minha jornada para explicar para vocês como é que a gente chegou aqui hoje, né? Estarmos às 4h30, praticamente, né, dessa sexta-feira, reunidos aqui para conversar sobre prototipação. A minha formação, na verdade, é na área de comunicação, mas minha vida profissional toda foi trabalhando como designer, especialmente no começo da minha carreira, trabalhando com design gráfico. Né? Eu trabalhei durante muitos anos com design editorial, com infografia e com ilustração. Num determinado momento da minha vida, eu resolvi que a gente precisava, né, a administração pública, inclusive, precisava sair do paradigma do papel, né, e resolvi fazer uma especialização em design, muito com foco em design de interface, né, para tentar fazer com que a gente produzisse, passasse a disponibilizar os nossos conteúdos, as nossas informações em plataformas digitais. Eu fui para a Espanha e, quando eu voltei, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu voltei em 2015, né? 5 anos atrás, portanto, né? Aconteceu uma coisa super interessante. Eu voltei e fui conversar com um colega de trabalho, eu sou originalmente, como eu falei, né, da Anvisa. Fui conversar com um colega de trabalho que tinha trabalhado com boas práticas regulatórias muitos anos, e tinha sido líder, né, dessa discussão lá na agência em que eu trabalhava, e eu fui mostrar o resultado assim, da minha pós-graduação para o Gustavo, e o Gustavo, advogado, virou para mim e falou: pô, muito legal o que você está trazendo aí como resultado da tua pós-graduação, mas está acontecendo uma coisa muito fera agora. A gente descobriu uma coisa chamada Design Thinking. E aí ele, advogado, foi me apresentar o que era, né, Design Thinking, né, e como que ele imaginava que aquilo se aplicava à nossa realidade dentro do nosso órgão, né, lá na Anvisa. E eu achei super interessante. Eu virei para ele e falei: Gustavo, assim, isso é o que eu faço todos os dias, né? Isso que você está me mostrando, né, essa forma
de trabalhar do designer é a forma como eu trabalho todos os dias. E naquele momento, a gente começou a se organizar para montar uma iniciativa de inovação que se transformou num laboratório de inovação, né, hoje, lá na agência, lá na Anvisa. E aí minha carreira deu um shift diferente, né, assim, eu estava achando que eu ia trabalhar com... eu cheguei a trabalhar 2 anos com design de interface, né, mas como product owner, né, demandante de soluções tecnológicas dentro do meu órgão, mas aí, a partir desse momento, a minha carreira, eu comecei a trabalhar dentro desse universo de inovação no setor público. Tem 1 ano e 7 meses que eu estou aqui na ENAP, na diretoria de inovação, que é a diretoria que comporta o laboratório de inovação em governo Genova, que quem não conhece, é uma experiência muito bem sucedida, que tem exatamente o mesmo tempo de existência da iniciativa de inovação da Anvisa, né? Quando eu estava lá, a gente trabalhava de forma parceira com o laboratório de inovação aqui da ENAP. Esse laboratório nasceu através de uma parceria com um laboratório da Dinamarca, chamado MindLab. O MindLab não existe mais hoje, né? Ele foi substituído por uma outra estrutura dentro do Estado dinamarquês, mas ele nasceu a partir dessa parceria e foi muito rico, né? E desde então eu tenho coordenado projetos de inovação. Projetos de inovação dentro de organizações, né? Especialmente dentro da organização que eu trabalhava antes. E agora aqui na ENAP eu tenho trabalhado com inovação aberta, que a gente entende que não sei se dá para dizer que é uma prática, né? Mas é uma estratégia de gestão do conhecimento, na medida em que inovação aberta iniciativas, né, de inovação aberta, elas partem do princípio de que eu preciso criar canais aí de comunicação, canais de participação, na verdade, né, da sociedade, de ligação entre a sociedade, entre tudo que está fora da organização e a organização, né? Então, projetos de inovação aberta são uma via de mão dupla, né? A gente recebe conhecimento, a gente entra em contato com conhecimento, com as tecnologias que estão fora da nossa organização, ao mesmo tempo em que a gente também disponibiliza informações da nossa própria organização com o objetivo final, né, de aumentar o conhecimento sobre os problemas e sobre as alternativas de solução para esses problemas. Então, nesse contexto, assim, né, apresentei um pouco a minha trajetória, é que a gente está aqui hoje conversando sobre prototipação. Bem, o que é um protótipo, né? Esse é o objeto da nossa conversa aqui hoje, que vai estar, cujo objetivo, né? Eu acho que a gente vai fazer mais um bate-papo. Prototipação é uma coisa muito mão na massa e eu acho que nosso objetivo aqui, especialmente porque a gente está num grupo muito pequeno, eu acho que vai ser muito mais a gente trocar um pouco de experiência, conhecer estratégias de prototipação, trocar um pouco de experiência, né? E eu espero que a partir do compartilhamento das histórias, né, que eu vou contar aqui, vocês consigam ao final desses nossos 40 minutos mais ou menos que a gente vai ter de bate-papo, que vocês consigam identificar na realidade do trabalho de vocês, especialmente para quem está trabalhando com Visual Law, né, ou quem está se aproximando dessa temática do Visual Law, como é que eu consigo usar essas diferentes estratégias, esses diferentes tipos de protótipo dentro da realidade de trabalho de vocês. Então, o que é um protótipo e para que um protótipo serve? Alguém aqui, quem aqui tem intimidade com essa terminologia de protótipo? Quem já chegou a prototipar alguma coisa, já está mais mergulhado, eu acho, e experimentando já essas estratégias, né, muito fortemente ligadas às práticas de design? Eu pelo menos experimentei dentro de ambiente de curso, né?
como prática dentro do curso, e recentemente tentamos prototipar um mandado, né, um documento nosso. Ah, legal. Acho que ainda é muito no teórico, né? Assim, de curso também. Mas mão na massa mesmo, fazer alguma coisa, umas tentativas muito intuitivas e que, assim, está caminhando no curso que eu estou fazendo. Minha experiência. Ah, legal. Eu vou trazer uma perspectiva aqui de protótipo que pode ser um pouco diferente do que a gente normalmente associa o protótipo, né? A gente normalmente associa a prototipação à fase de entrega, né? Esse é o modelo teórico do duplo diamante, que é o modelo teórico do British Design Council, né? É um modelo teórico de 2002, ele foi revisto agora recentemente, mas eu honestamente acho que esse de 2002 ainda é o melhor, o que melhor explica como que a gente vive, né, um processo de design. Eu não vou me demorar muito nele, mas é para dar um contexto de em que momentos, né, ou para desmistificar também um pouco, eu acho, né, em que momentos que a gente pode usar um protótipo. Bem, essa é a representação visual de como deve ser um processo de design, né? Ele está num formato de duplo diamante, como a gente pode ver aqui no desenho, né? Porque essa tentativa, esse desenho é uma tentativa de representar visualmente a forma como a gente procede em cada um desses dois momentos, desses dois macro momentos, né, dentro de um processo de design, que é esse primeiro diamante. Vocês estão vendo a bolinha vermelha, gente? Esse primeiro diamante aqui, que é o primeiro momento do processo de design, que é um momento de entendimento e reenquadramento do problema, né? E esse outro segundo diamante aqui, que é o momento de ideação prototipação, que a gente fala, né, tipicamente, ideação, prototipação e teste, né? E ele está representado assim porque o processo de design, ele é um processo que vai partir do princípio da divergência e da convergência, né? Então, eu saio daqui de um problema inicial, que normalmente é um sintoma, normalmente não é o problema exatamente que eu preciso ou que eu posso resolver. A gente inicia um processo de divergência, né, a partir desse problema inicial, em que eu aprofundo o entendimento sobre esse problema e depois a gente vai fazendo escolhas num processo de convergência, né, até a gente chegar aqui nesse primeiro, no segundo, né, na verdade, assim, ponta do nosso diamante, que é o ponto de partida para o segundo, que é o segundo momento em que a gente vai idear, que a gente vai criar soluções, né, para esse problema que a gente entendeu e reenquadrou no primeiro diamante. E, novamente, num processo de divergência, em que a gente vai buscar volume, né, aqui a gente vai buscar um volume na primeira metade, né, na metade do descobrir, a gente vai buscar muito volume de informação, dado, né, para a gente entender melhor o problema. E aqui também, no segundo diamante de ideação, né, de construção da solução para o problema reenquadrado, a gente também vai buscar um volume muito grande de ideias, de alternativas, de referências, né, para a gente viver depois novamente um processo à medida que nós vamos fazendo escolhas, né, a gente vai caminhando para uma convergência que vai levar aqui no final para a solução dada, né, para esse nosso problema inicial. Lembrando sempre que todo o processo de design é um processo iterativo, né? Ele vai e volta. Então, a partir do meu processo, ele não é um processo para usar um termo do desenvolvimento de sistemas, né? Ele não é nunca vai ser um projeto em cascada, né? Em que eu coloco o meu objetivo lá na frente, defino quais são as etapas, eu vivo essa etapa e ao final da etapa eu fecho a porta e considero aquilo feito e passo para a próxima etapa. Esse tipo de abordagem é muito diferente da abordagem do design, né? Que é uma abordagem que ela é circular, na verdade, né? Eu testo na realidade,
valido, volto, vou, testo e volto. Então, a gente, no processo de design, não é exatamente um processo linear, né? Então, a gente vai, e aqui essas setinhas, né, do British Design Council, eles dão essa dimensão, né? Que no sentido de começo, fim, né? A gente está refinando, e no sentido fim, começo, a gente está eventualmente redefinindo aquilo que a gente, revisitando e redefinindo eventualmente aquilo que a gente fez nas etapas anteriores. Então, o protótipo, normalmente, ele está associado, né, a realização de trabalhos, de atividades que são feitas nessa segunda metade do segundo diamante, né? Nesse pedaço aqui, nessa metade do entregar, que é a prototipação das ideias e validação, para validação e sugestão de backlog. Então, o protótipo está muito associado a essa etapa. No entanto, a gente não precisa e não deve, sobretudo, né, eu acho, usar o protótipo como uma estratégia apenas nessa última metade, na segunda metade do segundo diamante. O protótipo, ele também é uma ferramenta, ou a prototipação, também é uma ferramenta que pode ser útil nas fases anteriores. Até porque o processo de design, como eu falei, ele é iterativo, né? E às vezes eu posso viver um processo, posso viver, por exemplo, num grande projeto, no momento de descoberta, eu posso fazer, ainda no momento de descoberta do próprio projeto, eu posso fazer, por exemplo, oficinas com a participação de pessoas externas, em que eu vou, vamos dizer assim, até o fim do processo de design, mas não porque aquelas ideias que surgirem serão as ideias que eu vou implementar, que eu vou prototipar, que eu vou testar e eventualmente eu vou pilotar, né? Mas porque elas servem como um insumo para o entendimento do problema. Então, quando a gente pensa num grande projeto de inovação, na medida em que a gente determina ou inventa, né, escolhe quais são as atividades que a gente vai fazer em cada um desses momentos do processo de design, a gente pode, eventualmente, e deve, acho que essa grande diferença, né? Eu acho assim, se eu pudesse escolher alguma coisa que vocês levassem daqui dessa nossa conversa, seria exatamente isso, né? Olha, a gente não usa protótipo só exclusivamente na fase de entregar, né? Quando a gente está começando a fazer essa escolha, mas a prototipação pode ser uma estratégia interessante para a gente usar em qualquer outro momento do processo de design, quando a gente está pensando num projeto, né, num projeto de inovação. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que a gente saísse, assim, de ressaltar dessa conversa toda. O protótipo, tipicamente, a gente vai realizar ele na última etapa de um processo de design, mas bons projetos de design consideram, né, a utilização do protótipo como uma estratégia, inclusive no momento de descoberta, de definição e desenvolvimento das soluções. Bem, então, voltando para o assunto, né, do nosso bate-papo aqui, que é justamente a prototipação e a construção, né, portanto, desses protótipos. E aí eu vou fazer uma coisa que eu até não super gosto, mas acho que nesse caso específico ele traz para a gente traz para a gente dimensões do que é um protótipo que eu acho que podem ser interessantes e ajudar a gente a entender exatamente qual que é a utilidade, né? Para que serve um protótipo. Se a gente separar essa palavra, né, entender ela, a palavra como essas duas, vamos dizer assim, essas duas pecinhas que a gente junta, né, o sufixo proto e tipo, o que é proto? O que é esse sufixo que a gente está juntando na palavra tipo, né? Proto não é simplesmente uma primeira versão, né? Uma primeira
não é para usar um exemplo que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, não é a primeira cadeira que eu faço, né? Ela é, muitas vezes, os protótipos muitas vezes vão ser estados anteriores daquela coisa que eu desejo fazer. Então, quando a gente pensa no protótipo como um estado anterior, isso traz para a gente, o estado anterior de alguma coisa, quando eu prototipo alguma coisa, na verdade eu estou criando estados anteriores daquilo que eu desejo criar, que eu desejo ter de fato, no fim das contas, né? Isso traz para a gente uma dimensão muito interessante do protótipo, que é a ideia de evolução, né? Então, eu tenho estados anteriores àquela coisa que eu desejo ter, e à medida em que eu vou avançando nesses estados anteriores, eu vou amadurecendo, ou eu vou melhorando, ou eu vou chegando mais próximo da coisa em si que que no final das contas eu quero ter. Um bom exemplo, né, dessa ideia de estado anterior é justamente as protoestrelas, né? O que são protoestrelas? Protoestrelas são ajuntamentos, né, cósmicos assim que são estados anteriores a uma estrela, de fato, né? Então eu gosto muito de pensar no protótipo como estados anteriores daquilo que eu desejo ter lá na frente, meu objetivo final. E aí, fazendo usando como exemplo uma coisa bem objetiva, que a gente faz parte da nossa vida cotidiana, e que é um objeto muito, assim, sexy, né? Dentro do design de objetos, que são as cadeiras. Eu queria que a gente fizesse um exercício assim de imaginar, né, como é que a gente chega numa cadeira. Como é que a gente chega na cadeira, ou como é que chegamos, né, nas cadeiras em que nós estamos sentados agora. E aí esse vou mostrar para vocês, né, uma coisa que é muito típica da discussão do design, inclusive clássico, né, que é o design de objetos. Bem, a gente normalmente sai de um RAF, né, de um sketch muito ainda preliminar, né, do objeto que a gente quer desenhar, que a gente quer ter, no final das contas, né? A gente, desse sketch, normalmente, hoje em dia, ok? Século XXI. Não 1929, quando o designer fez a poltrona Barcelona, né? Mas em pleno século XXI, como é que normalmente a gente chega numa cadeira? Eu vou fazer um sketch no papel, né? Um desenho ainda muito preliminar no papel. Depois eu vou pegar esse desenho, eu vou colocar ele no computador, eu vou fazer uma nova versão desse desenho no computador. Muitas vezes eu vou fazer na sequência, né? Fazer uma modelagem em 3D, né? Que é isso aqui, da cadeira, que vai me dar uma dimensão dela, né? Vou conseguir visualizar ela um pouco melhor. Muitas vezes eu faço um mock-up pequenininho, né? Uma espécie de miniatura ou uma versão reduzida, em dimensões reduzidas daquilo que eu quero construir, até que eu finalmente sou capaz de chegar na própria cadeira, né? Nas primeiras versões, inclusive, dessa cadeira. Antes que ela seja, da gente conseguir refinar ela para que ela entre, falando bem tipicamente do processo de design, né? De desenho industrial, para que ela possa entrar numa linha de produção e ser produzida, né? Dentro de uma fábrica de cadeiras. Então, esse é o caminho para a gente fazer uma cadeira. Como é que a gente chega num site ou num sistema? É muito parecido, né? A gente faz um desenho num papel, faz um RAF também, a gente faz um wireframe, que vai ser um desenho do site ou do sistema no computador, em que a gente não tem muitos detalhes dos elementos que estão colocados ali, né, cor e nada, e depois a gente faz um protótipo visual que vai ser navegável, mas não exatamente funcional, né? Aí a gente implementa aquilo num ambiente de teste, eu testo o meu site ou o meu sistema,
e depois ele entra numa primeira versão, né? Entra no ar, num ambiente de homologação, num ambiente de produção, né? Então esse também é o caminho que você vai perceber que é um caminho parecido com o caminho da cadeira, né? Então eu saio de uma ideia rabiscada, de um esboço da ideia que eu tenho, ele vai ganhando mais, ele vai ficando mais fiel àquilo que eu estou querendo testar, né? Aquilo que eu quero, na verdade, materializar, até que eu chego finalmente no meu produto. E como que a gente chega num serviço? Ou pensando na realidade de vocês, assim, como é que eu chego num contrato, por exemplo, né, usando Visual Law? Parece um pouco mais complexo, porque é menos assim, palpável que uma cadeira, né, ou um sistema que eu vou usar. E aí, nesse ponto, eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias de prototipação que eu acho que são bastante interessantes e que a gente entender um pouco melhor o que é prototipação e compartilhar com vocês algumas estratégias que eu acho que são interessantes, que elas façam parte das nossas referências, né? Da nossa caixa de ferramentas, vamos dizer assim, né? Na medida em que a gente está trabalhando com projetos inovadores dentro das nossas organizações. Vocês percebem aqui, né, que todas essas coisas que eu mostrei sobre a cadeira são estados anteriores da cadeira em si, né? Elas não são a própria cadeira, o desenho não é a própria cadeira, a modelagem 3D não é a própria cadeira, a miniatura, né, a maquete não é a própria cadeira, né, mas elas são estados anteriores à cadeira que eu finalmente quero ter. Então, o que é um protótipo? O protótipo, ele é uma representação daquilo que a gente quer construir. E o protótipo ele pode ser de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. Isso aqui é uma régua. Não são duas coisas completamente separadas, né? Não existe uma margem muito clara em que vai definir assim, olha, a partir deste ponto a gente está falando de protótipos de alta fidelidade ou de baixa fidelidade, mas é uma régua, né? Então eu tenho protótipos que têm mais baixa fidelidade e protótipos que têm mais alta fidelidade. E o que é isso? O que é essa fidelidade? A fidelidade, ela está definida a partir desses 4 elementos, né? O nível de detalhamento do protótipo, ele está definido através do grau de funcionalidade do protótipo, está definido através do grau de similaridade de interação e de refinamento estético. E o que é o grau de detalhamento? Né? Na verdade, é bem isso, assim, a quantidade de detalhes que o modelo suporta. Então, vamos supor, voltando, por exemplo, da cadeira, né? Um RAF, um desenho desenho no papel, um rabisco, né? Como a gente, como estava no exemplo da imagem que eu mostrei, ele tem uma baixa quantidade de detalhes, né? Eu não sei qual que é o parafuso, eu não consigo visualizar qual que é o material que eu vou usar, ou a cor, entende? Então ele tem baixo detalhamento. O grau de funcionalidade e a extensão na qual os detalhes de operação estão completos, né? Então, assim, falando de sistema, né? Acho que é uma coisa que vai dar uma condição da gente ter uma melhor ideia do que é esse grau de funcionalidade. Eu aperto o botão me leva para um outro lugar, de fato, ou eu aperto o botão e o botão ele não me leva para lugar nenhum, exatamente. Né? Existe um back-end ali que está rodando e que é parecido, né, com o que vai ser a nossa solução final. O grau de similaridade de interação é o quão similar às interações. E a interação fala muito de ponto de contato, né? Esse é um exemplo interessante da gente pensar aqui, quando a gente está prototipando um serviço, né? O quão é
semelhante o meu ponto de contato entre a minha organização e o usuário daquele serviço, naquele protótipo que eu estou fazendo, e a gente vai ver alguns exemplos bem interessantes aí de prototipação de serviço. E o refinamento estético com o realístico. O modelo voltando, por exemplo, da cadeira, né, o RAF lá, o rabisco, ele é pouco realístico, né? Enquanto o modelo 3D, ele é mais realístico, né? A miniatura vai ser mais realística do que aquilo que a gente faz numa superfície que é bidimensional, né? Então, essas quatro dimensões de detalhamento, funcionalidade, similaridade de interação e refinamento estético, eles vão dizer para a gente qual que é o nível de fidelidade, vão indicar para a gente qual que é o nível de fidelidade daquele protótipo que a gente está construindo. Esse aqui é um exemplo de, na verdade, 4 diferentes protótipos de baixíssima fidelidade, ok? No papel, é tudo rabisco, de uma solução, de uma loja sem caixa, de pagamento automático. Então, aqui eu tenho um modelo, né, de como é que ele vai funcionar. Eu tenho um detector de metais, eu tenho um leitor de código de barras no detector, e eu tenho aqui, dentro dessa estrutura, a infra de pagamento. Eu boto as coisas no carrinho, é uma explicação, né, de como que funciona. Conceitual, né? Eu boto as coisas dentro do carrinho, passo pela barreira eletrônica e ele cobra automaticamente do meu cartão de crédito, né? Aqui, olha que interessante, né? Eu já tenho dois protótipos, né? Que já mostram como que deve ser a própria loja. Então, eu tenho aqui uma visão frontal da loja e aqui dentro eu tenho uma visão interna de como que essa loja deve ser. Eu tenho o funcionamento do sistema, né? Eu tenho aqui, só diminuir a janelinha para poder ver um pouco melhor. Aqui eu tenho um outro flow, né? O detalhamento de um outro flow para a loja, e tenho aqui a visão externa e a visão interna da loja. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui, elas podem ser consideradas protótipos. Então, cada vez que quem está trabalhando aí com Visual Law, cada vez que você pega o papel, né, e uma caneta e rabisca como é que você acha que deve ser aquele modelo de contrato, o que você está fazendo é prototipação. Você já está fazendo prototipação se você pega um pedaço de papel e desenha como é que você acha que deve ser aquele contrato de locação, seja lá o que for, né, que vocês estão trabalhando, ou a temática que vocês estão trabalhando dentro desse universo de Visual Law. Aqui um exemplo muito interessante de como que a gente prototipa no papel um sistema, um telefone celular ou um aplicativo, né? Isso também é um protótipo, apesar de baixa fidelidade também, apesar dele não estar dentro, não ser uma coisa que eu consiga pegar o meu telefone celular e testar, né? Esse aqui já é um outro tipo de protótipo, que já tem uma fidelidade, você vai perceber, maior, né? Eu tenho a visualização das telas do meu aplicativo, né? Então, eu tenho a tela como fala, de login, né? A minha tela do meu perfil, eu tenho como é que eu vejo a notificação. Então, esse aqui já é um protótipo de mais alta fidelidade, né? Que já dá para mim, por exemplo, todos os alertas, todo o funcionamento de navegação, né? Olha, eu estou aqui na tela de doação, né? Cliquei no 5, ele já me dá o botão de doação. Cliquei em donate, ele vai me dar que está havendo só um pedacinho, né? Ele vai me chamar os botões, né? Para eu poder escolher qual que é o valor que eu vou doar. Esse também é um protótipo, já é um protótipo de mais alta fidelidade, né? Pensando lá nas dimensões, né? Que a gente considera para a gente pensar no nível de detalhamento no nível de fidelidade, né? Ele já tem um maior grau de detalhamento, né? Ele já tem um maior grau de refinamento estético, né? Do que isso aqui.
Essa aqui é uma imagem de um teste, porque no final das contas, né, o que a gente quer com o protótipo não é simplesmente prototipar, mas é aprender com o protótipo. Essa é uma coisa muito fundamental para a gente entender, né, sobre a utilidade do protótipo. A gente quer prototipar porque a gente quer aprender coisas a partir da interação, né, das pessoas, dos usuários e da equipe também que está desenvolvendo o projeto. A partir dessa interação, a gente quer aprender coisas, né? Essa é uma infra que filma a utilização de um aplicativo, de um site, né, a partir de um dispositivo móvel. Então, é muito importante no nosso processo de prototipação que a gente seja capaz de observar, né, de observar a interação das pessoas com aquele protótipo que a gente está desenvolvendo. Então, quando você desenhar, para quem está falando aí está trabalhando com Visual Law, né? Quando você desenhar o seu protótipo, mesmo que ele seja um protótipo de baixíssima fidelidade, seja um rabisco, esse protótipo precisa sair da mão da gente e ir para a mão do usuário, ir para a mão de outras pessoas que possam dar feedback, né? Que a gente consiga observar a interação daquelas pessoas com aquele protótipo nosso, para que a gente possa aprender e à medida que a gente vai vivendo esse processo, a gente possa evoluir, né, no protótipo, para que ao final do nosso processo a gente tenha uma solução que seja de fato eficiente. Uma outra estratégia que é interessante da gente lembrar, que ela é útil, muito útil, é a gente fazer representações tridimensionais daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está prototipando, especialmente quando a gente está prototipando serviço. E da mesma forma como a gente faz uma miniatura da cadeira, ou que o arquiteto faz uma maquete do prédio, né, para ver como é que ele está, a gente pode fazer também representações tridimensionais em pequena escala daquilo que dos serviços, por exemplo, que a gente está prototipando. E uma forma da gente fazer isso é usando Lego, por exemplo. Mas a gente pode fazer isso usando papel, né? Também é um protótipo de baixa qualidade. E agora eu vou mostrar para vocês uma história muito interessante, né? A gente também consegue prototipar serviços e ambientes em escala real, né? Usando caixas de papelão. Esse é um projeto de inovação, né? Que ele é da Inglaterra, aconteceu na Inglaterra, em que eles estão prototipando, né, o atendimento aí, de pessoas com deficiência em espaços hospitalares. Né? Então, a partir dessa infraestrutura, a partir do uso de infraestrutura de papelão, a gente consegue simular esses espaços e perceber como que as pessoas interagem, como que as pessoas andam, como que elas circulam, quais são as dificuldades e os pontos fortes, né, daquele desenho que a gente imaginou que vai solucionar, né, o desenho do serviço ou do próprio espaço que a gente está imaginando, como que isso vai como é que vai ser a interação das pessoas. Esse aqui é um outro exemplo super legal também. Você vê que a pessoa aqui está com uma câmera na cabeça, uma GoPro, né, na cabeça, em que ele está gravando o processo dele de atendimento nessa estrutura. Então, ele chegou aqui no guichê, tudo feito de caixa de papelão, né? Chegou aqui no guichê e aí a gente esse grupo está simulando, então, o atendimento real, né, usando caixa de papelão. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história que é minha, né, de um projeto que eu toquei quando eu estava lá na Anvisa, que eu acho que é muito legal. A gente tinha um problema lá, tem ainda, né, eu acho que na verdade todas as vigilâncias têm esse problema, que gente, se vocês tiverem pergunta, pode interromper, tá? Na verdade, a gente pode fazer as coisas dialogadas. Eu vou contar essa história que é muito legal. A gente tinha um problema lá de notificação de evento adverso de medicamento. Os médicos, os profissionais de saúde notificam quando acontece um evento adverso com medicamento, mas a sociedade não notifica. E um grande desafio das vigilâncias é justamente aumentar a quantidade de notificação que vem da sociedade. E aí a gente, fazendo a avaliação do nosso processo de notificação, a gente descobriu que o formulário de notificação tem 16 páginas. E que a pessoa que tem um problema de evento adverso quando ela toma um medicamento, ela não quer preencher um formulário, ela quer falar com alguém. E aí a gente prototipou um atendimento telefônico para fazer essa notificação de evento adverso.
Foi um sprint de 5 dias, a gente usou a metodologia do Google Sprint para prototipar, criar e prototipar esse serviço. E no último dia, né, no sprint do Google, o último dia, o penúltimo dia para prototipar e o último dia para a gente testar, e aí a gente testou numa infraestrutura Kidnap, inclusive, né, usando as salas da Kidnap, uma sala, a gente tinha vamos dizer assim, a estrutura de atendimento telefônico da Anvisa, a gente chamou algumas pessoas, alguns atendentes da central telefônica, né? E a gente tinha na outra sala pessoas que a gente já tinha identificado que tinham tido problema de evento adverso tomando medicamento, né? E aí essas pessoas estavam numa outra sala e elas ligavam do telefone celular para o telefone da sala do lado, e aí lá na sala a pessoa da central de atendimento atendia e fazia as perguntas para as pessoas, né? Fazia o atendimento ou o recebimento daquelas informações do evento adverso que né, o usuário estava notificando. Então, a gente consegue, né, testar essas interações que, às vezes, prototipar e testar essas interações que, às vezes, parece muito difícil da gente fazer. Mas não são, porque a gente tem estratégias interessantes e fáceis para a gente fazer esse tipo de teste. E esse é justamente um que eu acho que é super legal, que é o teste O Mágico de Oz. Não sei quem assistiu o filme, mas no Mágico de Oz, eu não vou dar um spoiler, eu não sei nem se configura spoiler, né? O filme, não sei nem de que década que é o Mágico de Oz, assim, mas tem tem um mágico, né, que é um oráculo e tal, e no final do filme a gente descobre que não é um oráculo, que na verdade é uma pessoa que está por trás de uma cortina, né, e que ele vai falando e aquela voz vai sendo projetada. Então, baseado na história do Mágico de Oz, a gente tem esse tipo de prototipação, né, em que a gente não tem uma solução exatamente funcional, mas a gente tem uma simulação, né? A gente consegue simular, que foi, por exemplo, que a gente fez pelo telefone com no caso do evento adverso, né? De medicamento. E aí eu queria terminar compartilhando com vocês uma das estratégias de prototipação que eu acho que é mais poderosa, que é a estratégia, e ela é simples de fazer. Simples no sentido assim, de que ela não exige que a gente tenha acesso a tecnologias, nem nada, que é o storyboard, né? O que é um storyboard? O storyboard não é nada mais, nada menos do que a gente fazer um passo a passo daquela solução que a gente está construindo, né? E tem várias formas a gente fazer um storyboard. A gente pode fazer um storyboard como a gente faz um storyboard de filme, né? Em que eu tenho os quadros e eu desenho o que está acontecendo em cada um daqueles quadros e eu posso acrescentar uma descrição, né? Então, aqui eu tenho, olha, a Maria é uma estudante de intercâmbio que está vivendo na Finlândia, ela vai para o mercado comprar leite, mas ela não consegue entender o que está escrito na garrafa de leite, porque o finlandês não é exatamente uma língua acessível. Aí ela abre no aplicativo, no telefone celular dela, o tradutor, fotografa e o tradutor dá para ela as informações que ela precisa e ela, no final das contas, fica feliz, né, comprando o tipo correto, né, o tipo de leite que ela deseja comprar. E uma outra forma da gente fazer um storyboard, que é uma prototipação, é a gente fazer esse storyboard aqui, que é um storyboard que não conta exatamente uma história, mas ele vai indicando para a gente passo a passo todas as coisas, né, todas as etapas que a gente precisa viver, né, desde o começo do ponto de partida, né, até a finalização de todos os jobs, vamos dizer assim, que o nosso usuário, né, mas também a gente precisa fazer para completar, né, aquela atividade específica, que pode ser, por exemplo, comprar alguma coisa no supermercado, pode ser
comprar alguma coisa numa loja digital, mas pode ser também, pensando aí no exemplo que veio de legal design, pode ser também assim, como é que é o contrato, né? Qual que é o passo a passo de uma contratação, né? E como é que a minha solução de Visual Law, né, que usa Visual Law, ajuda as pessoas no processo delas de contratação, né? E testar, gente. O protótipo, ele não é uma coisa para a gente guardar, né? Ele é uma coisa para a gente colocar na rua e testar. Testar com quantas pessoas? Quando a gente tem um protótipo na mão, esse é um assunto que às vezes é um pouco... levanta alguns questionamentos das pessoas. Quando a gente vai testar um protótipo, a gente não está fazendo uma pesquisa científica. Eu não preciso pensar numa amostra N, entende? E na representatividade dessa amostra dentro do universo que a gente está trabalhando. Tem um livro muito interessante, que é um livro de interface, mas que eu acho que ele traz alguns insights, pode trazer alguns insights muito legais, que chama Não Me Faça Pensar. Aliás, não. O de teste Rocket Surgery Made Easy. Eu acho que tem esse livro em português, que ele fala o seguinte, ele diz, olha, se você quiser testar um protótipo, você precisa conversar com 3 pessoas. 3 entrevistas é o suficiente para você identificar os principais pontos do seu protótipo. Na metodologia do Design Sprint, a gente está falando de 5 pessoas. Com 5 pessoas, a gente consegue identificar as principais questões daquele protótipo. Então, a gente não precisa pensar em 100 pessoas e na representatividade, a gente precisa, porque as questões que são principais, né, elas vão aparecer muito rapidamente com poucas pessoas, né? Então, pensando num processo de design iterativo, de preferência, né, partindo de uma perspectiva ágil, a gente materializar as coisas, nem que seja com baixo grau de fidelidade, o mais rápido possível, e testar isso com pessoas para validar as nossas hipóteses ou não, né, é muito fundamental. E eu vou sair de um protótipo de baixa fidelidade, e à medida em que eu vou caminhando com o projeto, eu vou chegar num protótipo de mais alta fidelidade. Entende? Que lá na frente eu vou conseguir, já, se for, por exemplo, um protótipo, vamos supor, mediado, né, por alguma interface, eu vou conseguir ter essa interface disponível para as pessoas, elas vão navegar, e aí dali eu já posso né, implementar aquilo num ambiente e fazer um teste, né, um piloto. Gente, o que eu queria comentar sobre prototipação era isso. Eu imaginei que a gente fosse ter mais pessoas assim na sala, né? Então, eu queria muito que a gente batesse um papo, assim, que vocês comentassem, né? Se vocês acham que o que apresentou aqui faz sentido, tem aderência com a realidade de vocês, assim, o que vocês acham que faz sentido, né? Nos projetos de inovação dentro dos contextos de trabalho de vocês. Quem começa aí, pessoal? Bom, então, assim, eu gostei muito, Camila. Assim, a gente ainda está mergulhando um pouco nesse mundo, assim, eu falo por mim, né? Esse movimento, pessoal, assim, ele começou com uma dor muito específica, que foi ver uma das pessoas que trabalhava na minha casa, chegar com um papel na mão, que era um mandado, né, pedindo para que eu interpretasse para ela, digamos assim, esse mandado, e quando eu vi, esse mandado era da minha vara, né, era da unidade onde eu atuo, e assim, eu fiquei com vergonha, na verdade, nessa hora de ver que uma pessoa que tinha ensino médio, que era uma pessoa bem entendida, que estava, assim, um usuário, digamos assim, padrão aqui na sociedade, não conseguia compreender as comunicações, né, que saíam nossas, né? Então, assim, falei, ó, o que a gente está fazendo, né? A gente está olhando muito para dentro, a gente olha tanto assim para dentro, achando que a gente tem decisões maravilhosas e
e com jurisprudências e com um monte de coisa, e as pessoas que são os destinatários disso sequer conseguem compreender, né, uma comunicação simples como era daquele mandado. Então, eu acho que tudo que você falou faz muito sentido, e a gente precisa mesmo colocar para dentro dos nossos projetos, primeiro, a metodologia, né, do Design Thinking, e essa perspectiva, né, da iteração, essa perspectiva de colocar o usuário no centro e de trabalhar no protótipo de uma forma que leve realmente em conta as necessidades de quem vai ser o beneficiário, né, de quem precisa estar satisfeito. E aí as pontuações, eu fiz o curso da Lex, e obviamente que como é um curso um pouco mais extenso, 5 aulas, mas também é muita coisa, né? Muito tema. Então, eu acho que esse aprofundamento, especificamente na fase da prototipagem, da prototipação, ele, para mim, fez muito sentido. Eu espero que em breve a gente consiga colocar mais e mais em prática esse conhecimento. Eu vou te contar um caso bem legal, assim, que não é contrato, mas que é um caso de que tem uns 3 ou 4 anos já, do governo do Chile, que eles fizeram eles transformaram a conta de luz. Porque assim, você falou, né, que a pessoa do nível médio não consegue entender. Eu não consigo entender, gente, muitas vezes, né? Eu que tenho uma especialização, assim, a gente não consegue entender a conta de luz que a gente recebe, não é um mandato, né? Não é uma coisa, a gente não consegue entender as coisas que o governo diz pra gente, né? Que o Estado fala, a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender o vocabulário, e aí acho que essa discussão sobre comunicação simples, ela tem tudo a ver com o visual law, né? Que são super complementares, e eles redesenharam a conta de luz, sabe? Eles viram um processo muito interessante de chamar a sociedade, né, com participação de pessoas de fora do governo, para ajudar na construção de uma nova conta de luz. E eu não tenho o link aqui fácil, sabe, para mandar para vocês dessa iniciativa, mas ela é muito interessante. E a gente fez isso aqui no laboratório, né, esse ano. A gente tocou um processo que era também de facilitar o entendimento, né, de conta também, para que as pessoas entendam o que está escrito na conta que a prestadora de serviço está cobrando, né? Como é que a gente faz para que essa comunicação seja mais simples? E aí, nesse sentido, é muito importante a gente incluir as pessoas que são os usuários, que recebem as nossas comunicações no processo de construção da solução, de prototipação, e que essas pessoas sejam as pessoas que testem aquilo que a gente está construindo, né? Fazer um processo de inovação amplo, que inclui os principais interessados, vai fazer com que a gente chegue no final com um produto que faz muito mais sentido, que é muito mais aderente, né, à realidade das pessoas, que é muito diversa também, né? Especialmente quando a gente está falando de serviço público. Mas alguém, gente, tem alguma história para compartilhar, alguma dor, alguma pergunta para fazer? Eu fiz tal coisa e não funcionou, funcionou super bem. Alguma história para compartilhar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, claro. Tudo bem? Boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasado, me desculpe, então eu perdi um pouco a parte teórica, mas eu fiquei curioso pelo seguinte no final, né? Nós temos muitos problemas no meu tribunal, né? Porque o tribunal é uma estrutura muito grande, o Tribunal de São Paulo, e eu estou também na comitê gestor de primeiro grau, e uma queixa constante de parte de juízes e servidores, essa distância, né, da alta administração com a base, né, seja os juízes, seja os servidores.
Então, a administração, volta e meia, resolve fazer uns projetos, e a grande queixa é justamente essa falta de comunicação, falta de testagem, etc. A senhora falou que bastariam... eu fiquei curioso em relação a essas metodologias e esses números, né? Porque a queixa maior não se ouve, aponta, não tem comunicação e tal, e a senhora falou que bastariam 3, dependendo do projeto, ou 5, né? Eu queria entender melhor esse número, né? Esses 3, como isso eu consigo ter uma margem grande de que aquele projeto, aquela prototipagem vai ter esse benefício? De onde sai esse número? Quais são essas metodologias? Isso, né? Claro, sempre vai Então, depender do tipo de prototipagem, mas eu digo, para ter um padrão, né? Isso que o colega Rafael falou, precisa ter uma metodologia de trabalho, né? Pelo menos ter aquele sistema bem feito e saber, ó, cada projeto nós vamos ouvir tantos, né? Mais ou menos isso. Né? Então, esse número de 3 pessoas, ele é essa bibliografia é uma bibliografia muito clássica aí que é o Rocket Surgery Made Easy, né? Cirurgia, não sei nem, não dá nem, é uma piada, né? O nome do livro, assim, eu não consigo nem traduzir. Rocket de Rocket de foguete, cirurgia de foguetes de forma simples. Seria isso o nome do livro, né? Ou seja, ele simplifica bem as coisas mesmo, né? Isso, exatamente. E esse livro é para quem trabalha eu acho que com interface, com construção de solução tecnológica, esse livro eu acho que é uma bibliografia muito básica, mas ele, mesmo para quem não trabalha, ele traz alguns insights interessantes. Ele pode ser meio assim, deixar de fazer muito sentido, porque não vai ter muita conexão com a realidade, mas ele traz alguns insights muito interessantes. E o principal insight, eu acho, desse livro, do Rocket Surgery Made Easy, é justamente que a gente não precisa de uma grande estrutura de testagem para a gente chegar nas principais questões que precisam ser melhoradas naquele sistema. Obviamente que a gente está falando de projetos que são tocados desde uma perspectiva ágil. O que é gestão ágil de projetos, né? A gestão ágil de projetos é uma... E aí eu acho que é bem legal... Enfim, tem várias metodologias que bebem aí da gestão ágil, né? Tem o Scrum, tem o próprio Agile, tem várias metodologias de projeto que bebem aí dessa mesma origem, né? Em que eu não faço eu não coloco um objetivo muito longe, eu determino objetivos de curtíssimo prazo. Isso, de curtíssimo prazo. Então eu vou trabalhar durante 4 semanas para o desenvolvimento de alguma coisa muito específica dentro daquele meu projeto, né? Urgente, então, né? Então, dentro dessa... Eu tenho um grande objetivo, né? Assim, um épico, né? Usando aí os termos da metodologia ágil, eu tenho um grande objetivo. Esse grande objetivo vai estar dividido em diferentes... Eu tenho uma grande iniciativa, né? Na verdade, e essa iniciativa vai estar dividida em diferentes épicos, né? Que são... Se a gente for pensar em termos clássicos, né, de gestão de projetos, seriam as etapas do projeto, equivalente. Não é exatamente a mesma lógica, mas, ok, a título de compreensão. Então, esses épicos dentro da gestão ágil de projetos, eles são sprints de trabalho que acontecem num espaço de tempo curto. No final desse sprint, eu preciso testar o que eu fiz. E no momento de fazer esse teste, eu vou testar com 3, 4, 5 pessoas. E eu vou ter as informações necessárias para eu ir para o próximo sprint, entende? Eu vou aprender com essas pessoas com quem eu testei aquele protótipo, né? Que eu desenvolvi dentro daquele espaço de tempo curto. Certo. E né? Isso seria uma etapa ainda anterior do chamado projeto piloto? Sim, com certeza. O piloto já está acabado. Essa é uma distinção muito importante da gente fazer, né? Protótipo não é piloto, e piloto não é protótipo. Protótipo é um estado anterior. O piloto, eu já tenho a coisa. Ela já está no mundo, entende? E eu já estou me preparando para escalar. Né? Antes de eu ter o piloto, eu tenho esses estados anteriores do que eu estou fazendo. Né? Eu vou ter vários estados anteriores do sistema, vários estados anteriores da cadeira, vários estados anteriores, né? Seja lá do que eu estiver fazendo. E que eu vou testar, inclusive, esses protótipos de forma diferente a depender do nível de fidelidade que eu tenho. Quando eu tenho uma primeira cadeira,
as pessoas podem sentar nessa cadeira. E o teste vai ser um teste diferente do teste de conceito, que é o primeiro desenho que eu faço da cadeira, né? O primeiro desenho que eu faço da cadeira, o que eu vou testar quando eu levar para as pessoas, assim, é bonito, parece legal, você gosta, né? Eu vou estar falando muito no campo da hipótese. Quando eu tenho a primeira cadeira, que a pessoa pode sentar, eu vou fazer outros tipos de pergunta. É confortável? Né? Assim, eu vou observar o comportamento da pessoa na cadeira. Uma Então, cadeira já pronta já seria um piloto, digamos, né? não necessariamente. Ainda pode ser anterior. Não necessariamente, assim, né? Porque às vezes eu tenho uma primeira cadeira que ela vai ser melhorada. Ela ainda precisa ser melhorada, ela ainda não é a cadeira que eu vou tentar vender pela primeira vez, entende? Que eu vou colocar no site para ver assim, quantas pessoas querem comprar minha cadeira, né? Isso já é um piloto. Na hora que eu boto pensando em termos de contrato aqui, né, para usar o exemplo que foi dado, é diferente de eu já fiz várias versões desse contrato, esse contrato já teve várias versões, vários estados anteriores a ele mesmo, né? Então, e eu já testei isso, aí eu digo, ok, agora está num ponto em que eu consigo experimentar ele na vida real. E aí eu vou escolher um escopo específico, que não é o mundo inteiro, né? Não é todas as pessoas para quem eu presto o serviço, mas é um escopo específico, um recorte específico que eu vou fazer, que eu vou pilotar aquela experiência. Vou pilotar e eu vou avaliar, né, o resultado. A partir desse piloto eu posso voltar e corrigir alguma coisa, ou a partir desse piloto eu posso tomar decisão. Beleza, tá pronto para escalar, né? Então, uma coisa são os protótipos que a gente faz antes, né? Que são os estados anteriores do que a gente está criando. O piloto, que já é um momento em que eu estou colocando aquela coisa de fato na rua, né? Dentro de um escopo delimitado, mas ela está na rua já, está para as pessoas interagirem de forma mais... Aquilo já está entrando no meu processo de trabalho, por exemplo, sei lá. E o momento em que eu vou escalar, né? Certo. A cadeira, o piloto da cadeira eu vou vender só em Curitiba, entende? Eu vou tentar só em Curitiba vender a cadeira. Vamos ver o que vai rolar. Aí é o piloto. Opa, foi bom, compraram, as pessoas gostaram, aí eu vou escalar. Certo. Tá bom. Obrigado. Camila, assim, eu tenho eu não consigo perceber nesse processo, né? Aonde fica a prototipação nesse processo da criação de um projeto? Ou ele está presente em todos os momentos? Eu não consigo delimitar. Assim. Tipicamente, a prototipação, se a gente pensar como um processo linear, ok? Uhum. Que é o que eu gostaria que vocês não pensassem. Mas se a gente pensar no processo de forma linear, ele vai estar no fim do processo, certo? Quando eu tiver a ideia, aí eu vou prototipar e vou testar. No entanto, essa tecnologia, vamos chamar assim, né? Essa estratégia de prototipação, ela pode ser utilizada em momentos anteriores. Ela não só pode, como ela deve. Uhum. Né? Iniciativas projetos de inovação que conseguem colocar momentos de prototipação nas etapas anteriores, ele enriquece muito o processo, né? E normalmente a gente percebe que em iniciativas mais maduras é mais fácil isso acontecer, né? Que a gente é muito cartesiano, a gente cresce, né? Amadurece para sermos pessoas adultas, né? Muito cartesianas. Opa, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e aí a gente cristaliza certas coisas, assim, protótipo, eu vou usar só naquela etapa. Mas, na verdade, eu posso, lá no meu momento de entendimento, eu posso dizer assim, cara, para eu entender melhor isso, eu vou chamar um grupo de pessoas aqui e vou pedir para elas criarem uma solução. Porque observar as pessoas criando a solução, ou o que elas criarem, vai me fazer entender melhor o meu problema. Eu não estou ainda atrás da solução, eu estou atrás de entender o problema. Mas eu vou viver um momento de ideação, prototipação e teste lá, se eu pensar no grande, no macro processo, no processão de inovação, entende? Eu estou lá ainda na descoberta, mas eu vou tomar a decisão de dizer assim, opa, eu vou chamar 7 usuários aqui e vou colocar essas pessoas dentro de uma sala, que não é um focus group, né? E é isso assim, não é um grupo
não é um focus group. Eu vou fazer uma dinâmica de ideação, prototipação e teste com os usuários, mas isso não serve para... O meu objetivo aqui não é ter soluções, é entender o que o usuário quer. Entende? Isso aqui que para mim é importante. O processo de design, a gente consegue articular essas coisas de forma, ou a gente deve, na verdade, articular essas coisas de forma não cartesiana. Entende? Não é assim, não está na hora ainda. A gente não chegou na ideação, eu não vou prototipar. Não, dependendo da necessidade do projeto, eu posso dizer assim, não, eu vou chamar as pessoas e isso não é prototipação, eu não estou na etapa de prototipação e teste, eu estou na etapa de descoberta ainda, mas isso vai me ajudar a entender melhor o meu problema. Entende? Isso provoca discussões. É um processo, assim, volátil, não é estanque, né? Exatamente. Exatamente. Parece um pouco desestruturado, mas ele não é desestruturado. Ele é estruturado, mas ele é iterativo. Ele não é cartesiano. Ele é um processo flexível e iterativo, mas ele não é um processo desestruturado. Então, eu posso e devo articular essas ferramentas, né, em diferentes momentos, eventualmente. Entende? Não é assim, eu só prototipo lá no final. Não, eu posso prototipar no começo. Como a gente tem uma mente, até por conta do direito, né, da formação jurídica, então fica essa questão do pensamento cartesiano muito presente. E aí, para mim, que estou iniciando, ficou um pouquinho complicado quando você falou, assim, mas agora eu consegui entender. Obrigada, viu? Nada. Camila, só fala um pouquinho mais o que seria o focus group, assim. Você falou, eu fiquei um pouco perdido. Então, o focus group é uma metodologia super clássica do marketing, que é você colocar, ou da pesquisa científica também, né? Que é você colocar as pessoas para conversar sobre um determinado tema e observar essas pessoas conversando sobre esse determinado tema, né? Quando a gente está... E aí, essa é a distinção que eu estou fazendo, né? Eu posso usar a focus group, gente, num processo de design, de descoberta, aliás, posso usar em qualquer momento? Posso usar. Mas quando eu chamo as pessoas para idear, prototipar e testar, lá na minha etapa de descoberta, que é também o lugar tipicamente onde a gente faz o focus group, ok? Não é a mesma coisa, ok? Eu não estou fazendo um focus group, eu estou fazendo uma oficina de ideação, prototipação e teste, cujo objetivo não é exatamente construir soluções, mas entender melhor o problema. Entende? Por isso é que eu estou dizendo assim, não é um focus group, né? Mas é isso, né? Um focus group é essa metodologia típica, assim, bem clássica do marketing e da pesquisa científica, que é juntar as pessoas numa sala e fazer elas conversarem sobre alguma coisa. Provocada, né? Pelo entrevistador, pelo pesquisador, enfim. Temos 7 perguntas aqui no bate-papo agora que eu vi, gente. Desculpa. Eu aguardo você ler as perguntas, depois converso. Não, temos só comentários. Pode fazer a sua pergunta. Tá, boa tarde. Meu nome é Ferdinando Cerejo, sou do Tribunal do Maranhão. Tudo bom, Ferdinando? Tudo bem. E a gente vai fazer estamos com umas ideias, aproveitando o que já foi dito anteriormente, de simplificar alguns mandados, algumas comunicações, melhorar a parte de comunicação dos mandados. E aí, como é que eu prototipo isso? E como é que eu meço o resultado disso? Já que eu não vou estar lá na ponta do recebimento da pessoa. Então, aí acho que a gente entender a diferença entre o piloto e o protótipo, né? Quando eu tenho um protótipo na minha mão, eu preciso chamar as pessoas para virem testar o meu protótipo, né? Então, eu vou construir um ambiente, né? Eu vou construir, não necessariamente literalmente, né? Mas eu vou criar um ambiente em que permita que essas pessoas interajam com aquele meu protótipo. Então, eu vou selecionar um grupo de 3, 4, 5 pessoas para usar esses 2 números, né? 3 pessoas do Rocket Surgery Made Easy e 5 pessoas que é o que está na metodologia do Google, né? E eu vou chamar essas pessoas para que elas interajam com os meus protótipos, né? Então,
a gente pode fazer aqui vou fazer um exercício criativo, ok? Imagina que você tem um comunicado que eu preciso mandar para a pessoa, ok? Ok. Eu posso chamar pessoas que precisam receber esse comunicado, ou pessoas que receberam o comunicado, que já receberam o comunicado, chamar elas para mostrar um outro comunicado para ela. Olha, o que você... entregar para ela o comunicado e ver se aquela pessoa entende aquilo. Você leu, você entendeu? O que não ficou claro? O que ficou claro? Né? E ir provocando essa pessoa com as perguntas, né? Com perguntas que sejam importantes, que sejam perguntas poderosas, né? Que permitam que a gente produza insights a partir daquele teste. Né? Então, eu chamo as pessoas para testar. Agora, vou contar uma história também, que acho que é legal, que pode dar uma ilustrada. A gente precisa saber, assim, ter a consciência de que se a gente quer entregar bons serviços aos nossos usuários, aos cidadãos, a gente precisa sair de dentro dos nossos gabinetes, né? Eu falo isso nos cursos de sair dos gabinetes, e a maior parte dos órgãos não se referem aos ambientes de trabalho como gabinete, mas são gabinetes mentais, inclusive, né? Assim, é a estrutura, a nossa estrutura individual, né? Que nos coloca dentro desses gabinetes, que muitas vezes não são gabinetes formais, mas são, né? Gabinetes mentais. A gente precisa sair do nosso lugar e ir até o usuário. E aí eu vou contar para você uma história muito legal do laboratório que a gente viveu, em que a gente testou um aplicativo do SUS. A gente viajou para várias cidades do Brasil, uma dupla, né? Duplas, na verdade, viajaram para vários lugares do Brasil, foram até as unidades básicas de saúde e, para as pessoas que estavam esperando, mostraram o aplicativo. Você está esperando, você marca consulta, você pode dar uma olhadinha, você pode testar aqui uma solução que a gente está criando. E aí essas pessoas, lá no saguão, né, de espera, no momento que elas estão esperando para serem atendidas nas unidades básicas de saúde, a gente mostrou o aplicativo. E aí as pessoas testaram o aplicativo na hora, a gente viu, a gente entrou em contato, né, com esse usuário final mesmo, em vários lugares do país, considerando que existe uma diversidade muito grande, e a gente fez as pessoas experimentarem aquele aplicativo. Então, tanto a gente pode chamar as pessoas para que elas testem, especialmente quando a gente está em momentos, eu acho, anteriores, ainda, de baixa fidelidade e tal, tanto a gente pode chamar as pessoas para testarem nos nossos ambientes, a gente pode criar ambientes específicos de mais fácil acesso para que essas pessoas testem as nossas soluções, quanto a gente pode ir até onde as pessoas estão, para que elas entrem em contato com os nossos protótipos, né? Okay. E aí, isso vai variar, a estratégia vai depender do tipo de protótipo que a gente tem, do tipo de usuário, de quais são as nossas limitações e quais são os nossos interesses no teste que a gente está fazendo. Mas a gente pode fazer essas três coisas, né? A gente tanto pode ir até a pessoa, pode criar um ambiente onde seja mais fácil da pessoa chegar, que não seja exatamente o órgão, né? Quanto a gente pode ir até a ponta, sair das nossas organizações e conversar com as pessoas, né, no lugar onde elas estão. Aliás, isso é uma coisa absolutamente fundamental em projetos de inovação, né? A gente não faz em todos os momentos, ok? Os 4 momentos do duplo diamante, a gente precisa sair das nossas organizações e conversar com as pessoas, conhecer a realidade das pessoas na ponta. No momento de entendimento do primeiro diamante, quanto no momento de ideação, prototipação e teste. Aí, no teste, não preciso nem falar, né? É muito fundamental que a gente faça esse movimento de encontrar as pessoas dentro do ambiente delas para que a gente consiga perceber exatamente como é que as pessoas vão interagir com os nossos objetos, né? Aquilo que a gente está tentando testar. Respondeu? Respondeu sim, gostei muito. Veja só, uma dúvida que eu fiquei. Você falou que foram duplas em regiões diferentes do Brasil para testar o aplicativo por conta das diferenças regionais. E eu fico imaginando que um aplicativo de consulta é uma coisa com tão poucas opções, e teve diferenças regionais mesmo? Teve lugares que as pessoas entendiam melhor do que outros? Não, a gente teve ou não foi significativo? Não foi significativo, mas foi importante, eu acho, para a gente fazer isso, para a gente descobrir que não tinha diferenças significativas, né? Exatamente. Se a gente não vai, eu não sei, entende? Agora, se eu vou e eu testo em vários lugares, eu digo, opa, não tem diferença, né? Eu tenho uma certa uniformidade nos usuários, ok? Pelo menos nos usuários urbanos, que foi onde a gente foi. A gente não pegou usuários do SUS
por exemplo, de zona rural e tal, esse a gente não fez esse movimento específico, né? Mas para as pessoas que estavam aguardando em unidades básicas de atendimento em centros urbanos, né? A gente teve vamos dizer assim, foi normal, entende? A gente descobriu coisas interessantíssimas, mas isso, diferenças regionais, não apareceu. A gente fez isso também num outro projeto que a gente entrevistou, mas aí já foi quando eu estava lá na Anvisa, que a gente entrevistou pessoas do setor regulado da Anvisa, né? A gente entrevistou as pessoas nos ambientes de trabalho dela. E a gente fez também isso em 3 cidades, e foi muito interessante perceber também que você tem diferenças a gente percebeu diferenças nos tipos, entende? Olha, se a empresa era maior, as pessoas tinham uma certa necessidade. Se a empresa era menor, as pessoas tinham uma necessidade diferente. Mas a gente também não percebeu diferentes necessidades no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo tipo de usuário, sabe? Então é importante a gente fazer isso, né? De ir até onde as pessoas estão para a gente, enfim, né? Tirar essas dúvidas, né? Descobrir coisas. Entendi. Obrigado. Nada. Vitória, eu não sei como é que a gente está de tempo, né? Temos mais alguma pergunta, gente? Tem tempo ainda? Olha, eu tenho. Não sei se a Então, MB tem, mas eu tenho. Uma coisa, Camila, assim, que... É porque, assim, no que eu já observei e que já pude atuar um pouquinho, a gente sempre trabalha com produtos, né, que a gente, pelo menos que eu observei, são produtos ligados a um documento, né, algum tipo de pelo menos assim, um software, alguma coisa assim, uma aplicação. Uhum. E eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, em relação a serviços. Eu sei que vocês deu vários exemplos, né? Falou do storyboard e tudo mais, mas eu queria, assim, que você... eu faço um storyboard, eu tenho alguma coisa, de repente, uma interação ali, como a que você fez, com o cara filmando e tudo mais. Mas, assim, tem outras estratégias de materializar isso? Ou seja, depois vai o quê? Para um fluxograma, para poder... Quer dizer, porque eu preciso, depois, transformar isso em algo que se torne mais palpável, né? Antes de chegar num estágio final de uma regulamentação, por exemplo, sei lá, uma norma, enfim. Que a gente vai trabalhar muito com isso hoje, né? Com serviços, com processos de trabalho que a gente quer aperfeiçoar. Então, eu queria saber, assim, tem um segundo momento que vocês usam alguma outra coisa, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, alguma visagem que a gente usa para modelar, né? Enfim, alguma coisa assim? Então, o que é um fluxograma? É uma abstração, né? Assim, é uma representação visual daquilo que eu estou querendo que as pessoas façam. Qual que é o nível de fidelidade da realidade de um fluxograma? É baixo, né? Então, não é o fluxograma que vai fazer o serviço acontecer. O que vai fazer o serviço acontecer são as pessoas, que vão garantir que nos pontos de interface as atividades aconteçam. Então, são as pessoas que vão garantir que no back-office as atividades aconteçam, né? Então, quando a gente você fala assim de visagem, de desenhar fluxograma e tal, isso é uma coisa super importante quando a gente está desenhando um processo, um serviço, né? Mas o visagem não é a materialização do serviço. A materialização, o que eu chego mais perto da materialização do serviço são essas estratégias de prototipação que são como é que fala? Live action, né? Em que eu represento numa escala real, né? Em escala real, represento aquela prestação de serviço. Então, isso é o mais, vamos dizer assim, já vai ser um protótipo mais próximo da realidade do que o visage. Vamos pensar num processo aqui linear, ok?
eu tenho um problema para resolver X. E esse problema vai ser resolvido através do oferecimento de um serviço. E eu crio o meu serviço, eu identifico quais são as atividades que as pessoas precisam fazer, quem são os atores, quais são as atividades que essas pessoas precisam fazer, e eu faço uma espécie de mapa, ok? Então, fulano, beltrano, ciclano, eu digo quais são as atividades, identifico quais são as interações entre essas pessoas, eu crio, isso já é um primeiro mapeamento, né? Depois eu crio uma espécie de storyboard, ok? Que eu vou contar a história das pessoas e tal, como é que elas vão, como é que vai ser, quais são as interações e tal. Posso criar, por exemplo, um blueprint, que é um outro tipo de propósito, de tipo de protótipo para serviço, né? Em que eu tenho todos os participantes, todos os atores, e aí eu vou criando, o blueprint é mais complexo do que um mapa. Eu vou dizer assim quais são os pontos de contato, eu vou ser capaz de dizer qual que é o nível de... Muitos blueprints trazem isso, né? Qual que é o nível de satisfação da pessoa naqueles pontos de contato e tal. E aí eu vou mais lá na frente vou encenar o serviço, né? Eu posso fazer isso de muitas formas, fazendo uma sala de papelão em que as pessoas andam e tal, ali dentro, e eu consigo saber exatamente quanto tempo que demora para eu pegar meu papel daqui e levar para o outro lado, ou para eu fazer, enfim, né, executar as minhas atividades ali dentro daquele espaço, né, em que eu simulo a prestação do serviço. Eu acho que para ilustrar isso, tem um filme, um trechinho do filme que eu vou te dizer que é muito interessante. Quando a gente tem mais tempo, tá? A gente tinha, na verdade, 1 hora, né? A gente já passou acho que meia hora do tempo da conversa. Mas tem um filme muito legal sobre o McDonald's, em que eles estão transformando, né, o McDonald's no que é o McDonald's hoje, no modelo de negócio do McDonald's hoje. E aí eles estão numa quadra de tênis, eles desenham de giz no chão as coisas dentro da cozinha e eles botam os funcionários para fingir que eles estão fazendo as coisas ali em cima. E eles observam, param, modificam, colocam os funcionários de novo para fazer, aí eles observam, param, modificam, até que eles chegam no desenho ideal da cozinha. Né? Então, esse tipo de estratégia é super interessante da gente fazer quando a gente está prototipando um serviço. Né? Não é só o visage, o fluxograma que a gente vai desenhar, porque isso é uma abstração, está totalmente desconectado da realidade. Aí eu vou perguntar para você assim, quantos fluxos você pegou que eram exatamente o que acontecia na vida real? 0. Certo? Nunca é. Perfeito. Então a gente tem que testar e tem que ver assim, como é que as pessoas fazem, como é que elas se comportam, como é que elas interagem, se é fácil, é difícil, se é inútil, inclusive alguma coisa que a gente colocou dentro daquele fluxo, entende? E aí a gente vai melhorando. Quantos protótipos eu preciso fazer? Muitos. Eu vou dizer sempre. Não tem um número, mas muitos. Eu vou precisar prototipar em muitos níveis, vou precisar prototipar várias vezes e vou precisar testar todos esses protótipos que eu vou fazer, né? E eu vou validar de diferentes formas, né? Em diferentes níveis também, em diferentes coisas. Beleza, gente? Obrigado. Nada, imagina. Muito bem, excelente. Que bom, gente. A gente não conseguiu fazer nada muito prático, assim, mão na massa, mas como a gente tinha poucas pessoas, eu achei que a gente tem um espaço assim para bater um papo, tirar dúvidas das dores das pessoas, acho que era mais legal do que a gente dividir a sala em grupo e botar as pessoas para fazer um exercício de prototipação que talvez, né, não ia ter o poder que tem quando a gente está encontrando presencialmente. Né? Mas, enfim, eu acho que... Espero que todo mundo tenha aproveitado, né? Nós não fomos muitos, mas eu espero que tenha sido útil. Eu gostei demais aqui dessa conversa. Que eu bom. estou na difícil tarefa de implantar o nosso laboratório de inovação. Estamos selecionando pessoas, vamos começar agora a capacitação dos laboratoristas e esse tipo de evento aqui é muito bom, que acende na gente essa vontade de fazer acontecer. Então, gostei muito. Muito obrigado. Ferdinando, eu vou te dar uma sugestão de leitura, tá? Então, já que vocês estão montando o laboratório, Quero. o Genova,
tem algumas publicações, tem uma muito interessante sobre o ciclo de vida dos laboratórios e tem uma outra publicação especificamente sobre implementação de laboratórios. Então, você pode, não vou conseguir colocar, não tem um link fácil aqui, mas vou recomendar fortemente aí para você que está fazendo esse trabalho de implementação de laboratório a leitura desses 2 materiais. Além disso, a gente na ENAP tem alguns outros materiais mais abrangentes, assim, né, que foram construídos junto com a OCDE, falando sobre inovação no setor público, que eu acho que também podem ser úteis. Então, fica aí essa sugestão de leitura desses 2 materiais, que eu acho que do ciclo de vida dos laboratórios e aí uma outra publicação que fala um pouco mais do detalhamento, né, de como que a gente implementa o laboratório de inovação. Acho que são 2 sugestões de leitura, produções nossas, né, aqui, né, da ENAP, do Brasil, que eu acho que podem ajudar vocês nesse processo de implementação de laboratório. Ciclo de vida e qual é o outro? Ciclo de vida dos laboratórios. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, peraí. Ó, gente, essa aqui é a série, tá? Você vai sentar no site do Genova, você vai encontrar esses livrinhos. O primeiro que eu falei é esse aqui, ok? Experimentação e novas possibilidades em governo, aprendizados de um laboratório de inovação, que conta a história da implementação do laboratório do Genova, tá? Então, como que foi e tal, algumas reflexões bem interessantes, né? Então, tem uma coisa, uma historinha aqui, né, das coisas que foram feitas e tal. E um outro que eu não tenho impresso, porque ele não tem impresso, então eu não tenho para mostrar, que é o ciclo de vida dos laboratórios. Esse foi lançado esse ano, tá? Então, acho que esses 2 materiais são bem interessantes. Esse aqui também, colaboração internacional para a inovação, o caso do Genova e do Mind Lab, também é interessante, que acho que pode trazer aí alguns insights interessantes. Tem um outro que eu não tenho aqui, que é o meu favorito, é um livrinho de cabeceira, não tem muito a ver com o assunto que a gente está falando aqui, que é o design etnográfico, que ensina a gente a fazer pesquisa, né? Especialmente na etapa de entendimento do problema, né? Em que a gente vai até as pessoas e como que a gente entrevista essas pessoas para a produção de insights poderosos que ajudam a gente a entender e reenquadrar melhor o nosso problema. Esse livrinho para mim, ele é meu livrinho de cabeceira, esse amarelinho. E esses outros acho que pode ser interessante para essa discussão de laboratório de inovação. Design etnográfico, é isso? O amarelinho chama design etnográfico. Ah, ótimo. Ok, obrigado. Tá? Todos esses livros estão no site do Genova. Então é só dar um Google aí, achar o Genova é G-N-O-V-A, e encontrar essas publicações lá no nosso site. Ótimo. Obrigado. Beleza? Beleza. Às vezes é nas perguntas que as pessoas encontram as informações que elas mais querem, né? Verdade. E eu quero lhe dizer que é um feito ter esse número de magistrados falando sobre tema não jurídico numa sexta-feira à noite, em período eleitoral, depois de uma série de eventos. E esses eventos aqui a gente organizou o nosso kickoff de inovação há 2 semanas atrás, eles costumam ter mais visualizações depois. Quando vai para o YouTube, você costuma ter muito mais visualização depois do que no horário do evento.